A minha convidada de hoje é a doutora Juliana Caramel. Ela é dermatologista, médica dermatologista, e ela aceitou gentilmente participar da minha live. Que Consegui. bom! Na verdade, o Instagram ultimamente ele tá meio estranho. Não sei se vocês são muito atuantes na rede social, mas ele tá meio esquisito ultimamente, Juliana. Por exemplo, o Story não está entregando, sabe, todos os conteúdos. A gente posta conteúdo antes, tinha muito mais visualização, agora diminuiu bastante. Acho que eles estão fazendo algumas alterações, mas que bom que deu certo. É Eu verdade. Não, queria... há mudanças de algoritmo frequentes, né? Eu acompanho algumas páginas, que nem eu segui agora o Conselho do Senhor de virar uma página profissional e pessoal junta, né? Tem uma página que eu sigo no Instagram e é uma colega médica e ela está falando muito disso, da entrega, dessas mudanças de algoritmo. Por exemplo, quando a gente vai postar um stories ou reels, alguns têm direito a colocar músicas, alguns GIFs, nem todo mundo dá direito, tem esse direito, depende do Marquinho, como todo mundo fala, do dono do Instagram, né? Sim, exatamente. Na verdade, existe essa questão mesmo, porque depende muito do algoritmo, né, do Instagram. E agora parece que eles estão alterando um pouco, porque às vezes a gente segue sempre as mesmas pessoas. Então, agora, por que que a entrega diminuiu? Justamente porque o Instagram quer que misture um pouco. Então, que não fiquem sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos seguidores, e nem você também veja sempre os mesmos perfis que você está acostumado. Ele quer que você veja outros perfis também. Então, por isso que tem tido aí essa diferença. A doutora Juliana, ela é dermatologista, ela sempre está nas minhas lives. Eu queria agradecer e queria até comentar que eu não conhecia como que era a doutora Juliana, porque no Insta dela não tem a foto dela, né, Juliana? É verdade, é verdade. E é super importante, né? O Instagram é uma ferramenta muito poderosa. Realmente, Então, é realmente. importante. É importante que a gente esteja lá, porque é uma ferramenta muito poderosa para a gente. Quem não é lembrar, né? Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. E a doutora Juliana, gente, ela tem formação cirúrgica. Ela fez cirurgia geral e depois ela fez dermatologia. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, Juliana. Como que foi a sua trajetória até aqui? Então, vamos lá. É um prazer, doutor Ed. Eu agradeço o convite seu e da sua equipe. A Marisa, eu agradeço conseguir chegarmos até aqui hoje, nessa data. Sim. Deixa eu só contar uma curiosidade. Foi muito ao acaso que eu descobri a sua página, num link patrocinado do Instagram. E quando Tá. eu vi dermatológica, eu me apaixonei. Porque eu até hoje não descobri outra página que tenha esse intuito e com esse profissionalismo e com altas dicas. Assim, eu vou falar da minha experiência e da minha formação, dizer que eu já tenho algum conhecimento, mas cada live, cada aula eu estou aprendendo a cada vez mais nessa página. Obrigado. Poxa vida, eu fico super feliz, porque a minha intenção é justamente essa, né? Compartilhar conhecimento, dividir conhecimento com vocês. E então eu fico muito feliz. E você, Juliana, está sempre presente nas minhas lives, então eu fico super feliz, viu? Obrigado. E você faz umas colocações muito pertinentes e que ajudam muito. Eu sei que você mesma já me falou que muitas das dúvidas que você coloca, às vezes não são nem dúvidas suas mesmo, mas são questionamentos importantes para a audiência, né? Para as pessoas que fazem cirurgia dermatológica, elas aprendem muito com as nossas colocações, né? Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado. E me conte aí como que é como foi a sua trajetória até, porque você fez cirurgia geral, né? Então, eu fiz em 2007, eu entrei na residência de cirurgia geral em Mogi das Cruzes, no Hospital Luzia de Pinho Melo, onde eu trabalho atualmente. Lá eu trabalho como cirurgiã geral. É, Depois eu fiz a residência de cirurgia geral, fiz o terceiro ano de cirurgia. E naquela época eu fiquei muito em dúvida no que fazer de especialidade, achava que o terceiro ano não era o suficiente. Como eu já tinha algum conhecimento em cirurgia plástica, eu achava que era uma especialidade boa, né? Ainda mais naquela época, vou pensar assim, há 15 anos atrás, havia uma certa resistência de mulheres em geral, no aparelho digestivo, na coloproctologia, apesar de a gente ter grandes nomes, né, na cirurgia. Então, naquela época, eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, vou prestar cirurgia plástica. Aí
entre o segundo e o terceiro ano de residência, eu falei, deixa eu prestar cirurgia plástica. Acabei passando na segunda chamada para o hospital do servidor, mas naquela época em dúvida. Falei, não sei se é isso que eu queria. Foi muito tempo um cirurgião plástico durante a minha formação. Mas eu vi que era um paciente que eu gostava da cirurgia, tecnicamente eu adorava aquilo que eu fazia, mas os pacientes da cirurgia plástica não tinham o perfil que eu me adaptava. Sim, Então, eu gostava daquilo e eu acho que me encontrei em dermatologia por causa disso, porque eu encontrei o meio termo. E aí, quando sim, eu terminei o ano, eu recebi uma proposta de trabalhar no hospital em São Paulo, Hospital da Luz, com uma equipe de cirurgia plástica, fazendo só cirurgias dermatológicas. Então, eram pequenas cirurgias dermatológicas. Eles atendiam no ambulatório, tinha um ambulatório de dermatologia, cirurgia plástica, e eles encaminhavam para mim tudo. Desde uma encravada, a lipoma, a cisto sebáceo, a biópsia excisional. Então, foi mais que eu aprendi muito. Deu a cara para bater, porque sim. muitas coisas a gente não tinha na formação da cirurgia. Eu até acompanhei durante o tempo, a gente tinha um mesinho só na cirurgia, em pequenas cirurgias, com uma preceptora e tal, mas aquele dia a dia, aquelas coisas eu fui aprendendo assim, um pouco sozinha, um pouco com um colega, outro, depois da minha formação como cirurgiã geral. E Tá. aí, trabalhando com essa equipe, eu aprendi bastante, porque eu via que havia necessidade de eu ter um conhecimento maior. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Às vezes eu pegava muitas lesões suspeitas, né? CBC, SEC, melanomas. Então, naquela hora, eu, como cirurgião geral, tinha dificuldade de analisar aquelas lesões. E às vezes não vinha, claro, uma hipótese diagnóstica, né? Por exemplo, tinha uma margem, como foi a aula ontem, foi muito clara em relação às margens cirúrgicas, né? Então, assim, eu vi a necessidade de eu ter um conhecimento de dermatologia. E aí eu fui buscar o conhecimento de dermatologia, fiz a pós-graduação em dermatologia e depois que eu terminei a pós-graduação, eu fui prestar o título de dermatologia. Eu sou cirurgiã geral e dermatologia. E aí, então, depois você fez a sua pós em dermatologia, não foi isso? E durante a pós, eu fui convidada para dar aula nessa pós-graduação. Como eu Tá. tinha algum cirúrgico, né? Eu fazia ambulatório e fazia pequenas cirurgias nessa pós-graduação em São Paulo. Ah, entendi. E agora você trabalha onde? No seu consultório, que é em Mogi das Cruzes, é isso? Isso, o meu consultório fica em Mogi das Cruzes, onde eu terminei a residência. Acabei tendo um público lá, né? Eu trabalho com uma cirurgia bucomaxilofacial, então a gente tem uma relação muito boa lá. A gente recebe muitos pacientes da própria cidade, é muito boca a boca. Então, eu acabei ficando lá porque isso me deu certa notoriedade lá, uma certa referência lá, inclusive por ser cirurgião geral. Ah, entendi. E o que você gosta de fazer mais na área da dermatologia? Qual tipo de procedimento? Cirurgia dermatológica? Acho que sim, né? Ao invés dos procedimentos estéticos, como que é? Olha, é um meio termo. Como eu sou cirurgiã geral, então, assim, eu gosto de colocar a mão lá no bisturi, assim, de intervir. Quando a gente intervém e tem algum resultado mais rápido, mais prático, é melhor. Dificilmente a gente tem isso com a dermatologia clínica. Tem um pouco com a estética, mas a gente lida muito com outro ser, com autoestima. Então, assim, para a cirurgia dermatológica, eu encontrei um perfil de paciente muito mais tranquilo, muito mais amigável. Quando você coloca, por exemplo, a precificação, é um paciente que a gente tem uma conversa mais aberta, entende as razões. E isso na dermatologia, na parte de, por exemplo, procedimentos invasivos, sejam eles até a toxina, o preenchimento, fios de PDO, a gente tem que ter um pouquinho um outro olhar, né? Tem que ter um certo marketing quando a gente vai fazer isso. Por mais que a gente melhore a autoestima, a qualidade de vida desse paciente, ele tem um outro perfil. E eu tenho mais o perfil de cirurgiã, de resolutividade. Então, assim, eu gosto muito da cirurgia dermatológica. Eu acho que é um campo diferenciado. O senhor coloca isso muito nas lives. É importante
o dermatologista saber isso, porque, por exemplo, a gente sabe hoje que a invasão do nosso campo, seja ele medicina ou dermatologia, é muito grande por outros profissionais. E os outros profissionais nunca olharam para esse campo. Eles não têm conhecimento para esse campo. O paciente tem muita dificuldade, por exemplo, de fazer até uma biópsia com outro colega que não seja dermatologista, não seja cirurgião. Então, é um campo que a gente precisa reforçar, colocar para os colegas a nossa experiência e dizer que vale a pena focar nisso. Exatamente, porque a cirurgia dermatológica, ela está um pouco meio abandonada, assim, né? Porque está todo mundo naquela briga pelos procedimentos estéticos, naquela briga por preços. Então, eu sempre falo para vocês, os médicos que que visualizarem isso, esse futuro, né? Na verdade, nem o futuro, é o presente mesmo, gente. A cirurgia dermatológica, a maioria dos médicos não domina a técnica da cirurgia dermatológica e a maioria não faz. Então, os poucos que fazem estão nadando de braçada nesse mercado. Então, eu sugiro que vocês todos fortemente se dediquem à cirurgia dermatológica, porque é um campo, como a doutora Juliana falou, muita gente não faz. E também os profissionais não médicos que fazem os procedimentos estéticos não têm habilidade, não têm habilitação para fazer uma cirurgia dermatológica. Então, é uma área assim que é muito rica, né? Então, você precisa investir nisso. E aí vou dizer uma outra coisa, mesmo na cirurgia dermatológica, Juliana, existe também as cirurgias estéticas, né? Porque às vezes a gente fica achando que é só também o lipoma, o cisto, o baso, por exemplo, mas, por exemplo, você tirar um chantelasma é uma cirurgia estética, né? E é muito bom, porque você agrega muito valor a esse procedimento e você melhora muito a qualidade de vida do paciente. E a gente tem também seringomas, né? Tantas lesões, acrocórdons, as dermatoses papulosas negras, ceratoses seborreicas, orelha rasgada, e aí vai, infinidade de lesões. Correções de cicatrizes. Correções de cicatrizes. Então, são procedimentos estéticos, né? Então, porque às vezes as pessoas acham assim, que se não é um procedimento estético, você não pode precificar de forma adequada, isso não vai dar um bom faturamento, né? E não é verdade. E vou dizer uma outra coisa também. O que aparece no consultório do dermatologista, assim, em grande quantidade, são essas cirurgias dermatológicas. Só que as pessoas, os médicos não valorizam, né? Não acham que ali seja uma possibilidade de faturamento. E uma mina de ouro ali, que ninguém dá valor. Às vezes fica todo mundo atrás do procedimento estético. Então, se você examina seu paciente, indica para ele essas cirurgias dermatológicas, você tem condições de altos faturamentos, porque a margem de lucro na cirurgia dermatológica é altíssima, porque a gente gasta muito pouco com material, né? Diferente do procedimento estético, que imagina quanto que custa, né, uma dose de toxina, uma seringa de ácido hialurônico, bioestimuladores, as tecnologias. Então, a boa parte do que você fatura, você repassa para a indústria. E na cirurgia dermatológica não, fica tudo para você. Né? E fora isso, essa questão do perfil do paciente. O perfil do paciente da cirurgia dermatológica é um paciente muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil de lidar, né? Bem mais tranquilo. Porque os pacientes da cosmetria, eles são muito exigentes, né? Não é isso, Juliana? O que você acha? Eu acredito nisso também, né? Eu vejo. Foi por isso que eu um pouquinho capaz. Eu tinha um desejo lá longe de fazer cirurgia plástica, mas assim, com a experiência desse chefe que eu acompanhei durante muitos anos, o Dr. Wagner, ele acabou até falecendo, mas foi um Ah, grande, me ensinou muito como cirurgia geral, de forma inteira, né? O cirurgião plástico, ele passa pela cirurgia geral, ele tem essa experiência. A gente tem uma dificuldade muito no trato do paciente. Eu aprendi muito com a dermatologia, né? A gente tem um paciente mais próximo e com mais empatia. E a cirurgia dermatológica trouxe isso para mim. São pacientes queridíssimos, são, assim, posso falar, são os melhores pacientes que eu tenho. Não que os outros não sejam. Mas eu falo assim, ai, vamos fazer isso, olha, vamos tirar todas essas lesõezinhas. Ela, não, tudo bem, vamos tirar. E fica grata, e fica feliz. E assim, e vez ou outra pode dar uma complicação, né? Acontece tal, sei lá, uma hipercromia, hipocromia, aceita com segurança o que eu vou falar, olha, nós vamos tratar, nós vamos resolver. Então, assim, é um paciente que a gente precisa ter. Ele
próximo da gente, porque valorizam o nosso trabalho. E a gente precisa também, como o senhor falou, precificar. Eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava lá em São Paulo, né? Eu ganhava por hora, lá em Tá. convênio, tinha muito Dixamico, muito desse tipo de convênio. E eu Uhum. ganhei em 2010, né? Eu ganhava R$ 80 por hora e eu fazia de 3 a 4 procedimentos Por por hora. hora. Por hora. Eu ficava lá 12 horas. Eu trabalhava 6 horas de manhã e 6 horas à tarde. Tinham duas salas que eu ficava. Tinham três, mas só tinham duas circulantes. Eu saía de uma sala, entrava na outra. Assim, e era um paciente que assim, não fazia de tudo, porque, por exemplo, vai tirar um seringoma, tirava uma lesão, era um lipoma, você tinha 5 lipomas, você tirava um, porque o convênio te restringia de uma lesão por vez. Então, esses próprios pacientes se sentiam mal de estar lá, eles perguntavam, a senhora faz isso em outro lugar? Ah, atende outro lugar? Ai, porque é muito difícil pelo convênio, demorou 3 meses para passar, porque ficava, né? Clínico, depois ele ia para um cirurgião geral, que mandava para o cirurgião plástico, às vezes mandava por dermatologista. Isso já fazia 3 meses que ele estava rodando com aquela lesão. É, Então, são pacientes que até se prontificam a pagar, né? E a sim. gente tem que o convênio, ele também tem uma restituição. A gente também tem que aprender a trabalhar com isso com o paciente. De falar para ele que mesmo que a gente faça uma consulta, um procedimento, ele pode pedir esse reembolso ao convênio. Então, ele mesmo que ele não pague o valor cheio, a gente não vai receber por esse convênio, eu trabalho muito assim. Eu dou uma nota para que ele peça um reembolso ao convênio dele. Muitos dos meus pacientes são assim, porque eu não atendo convênio. Parabéns. Você não atende convênio. Meu Deus, que alegria minha. Parabéns. Continue assim, viu? Não atenda planos de saúde, porque eles pagam muito pouco, né? São aviltantes, eu digo, os honorários. A gente já falou aqui várias vezes. Uma biópsia, o plano paga R$ 13,40. Para fazer uma exérese de lipoma, R$ 40. Né? Então, é muito aviltante isso, né? Muito humilhante. Imagina o quanto que a gente teve que investir, quanto nossos pais investiram na nossa formação e quanto de responsabilidade que recai sobre nós e quanto que o paciente cobra em termos de resultado, né? Então, não é justo esse tipo de remuneração. Então, já que você conseguiu trabalhar só com particulares no seu consultório, continue assim, continue firme, né? E vai seguindo as minhas dicas aqui de precificação. Você tem conseguido melhorar a sua precificação? Como que é isso? Porque acho Olha, que isso também mudou um pouquinho, né? A sua mentalidade, depois que você me conheceu. mudou muita coisa, assim. Eu sou muito cobrada pela minha sócia, a doutora Maria, quanto à cobrança, quanto ao valor justo, né? Porque, assim, a gente aprende no começo, né? Ah, tudo cobra 3 vezes o valor. Então, vamos lá. Você comprou uma toxina botulínica e ela custou para você R$ 800. Então, você tem que cobrar 3 vezes o valor do custo que você vai ter, né? Você vai dividir, por exemplo, um paciente, são R$ 400. Então, o mínimo que você vai cobrar na toxina botulínica é R$ 1.200. Isso te ensina, assim, porque dificilmente a gente tem pessoas que têm a capacidade de dividir, de compartilhar o seu dia a dia e como é realmente ter um consultório, uma clínica, assim como o seu tem, doutor Ed. Então, o que eu vejo? Né? Aí depois eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a calcular a minha hora no consultório. Então, se eu estou lá no lugar, por exemplo, tem a conta de luz, de telefone, de aluguel, de tudo que você tem, fora os gastos que você tem com cada procedimento. Ah, eu vou fazer uma toxina, eu vou usar 2 seringas, 2 agulhas, um soro fisiológico. E aí a gente chega num valor que, assim, que é o mínimo, né? Essa foi uma dica que eu aprendi uma vez, né? Você tem o seu preço hora, mas ele não vai te pagar o conhecimento, o quanto que você se dedicou àquilo. Vamos dar um exemplo de um curso, né? Os primeiros cursos que eu fiz de estética foi em 2011, um curso da doutora Flávia Lira. Eu lembro que foram 3 dias e meio. Naquela época, eu paguei R$ 7.000. Então, lógico, eu saí de lá aprendendo muita coisa, foi um curso intensivo. Aí eu R$ 7.000, como é que eu vou repor esse dinheiro? Aquele tempo que eu gastei, quer dizer, eu deixei de trabalhar, deixei de dar plantão, deixei de fazer consultório, deixei de operar, gastei R$ 7.000 no curso
E aí eu vou cobrar uma toxina para ganhar R$ 300 ao final do dia. Então, acho que a gente tem que também saber o quanto a gente teve de gastos, seja ele financeiro, nosso tempo, né? Para poder praticar. Então, chegar também ao eu também preciso ter a experiência que eu tenho, a infraestrutura que o senhor tem, mas eu espero um dia chegar lá. Mas eu acho que tudo isso a gente vai agregando ao tempo e vai praticando no dia a dia. Exatamente. Quando a gente precifica, eu já vi sim essa forma de calcular como precificar os seus procedimentos, né, os seus honorários baseados nisso. A hora, quanto que custa uma hora de trabalho, do seu trabalho no seu consultório. Então você divide lá, pega conta de luz, de água, aluguel, salário da secretária, tudo que você gasta, daí você divide por quantas horas você trabalha por mês e aí você chega ao valor da hora. Aí quando você então você já sabe quanto que custa por hora o seu consultório. Aí você pega e acrescenta então o valor naquela cirurgia. Você vai usar tanto de gás, tanto de antisséptico, tanto de anestésico, seringa, agulha, fio, micropor, gás, etc. Né? Só que mesmo assim eu acho que não é assim que a gente deva precificar as coisas. Justamente por isso daí que você falou, que é você, tá aí o tanto que eu já investi até hoje de estudo, quantas noites eu passei em claro estudando, né, você investiu aí nesse curso R$ 7.000 há 10 anos atrás, um curso de estética. Então você imagina isso daí. Então não é só aquela hora que custa lá no teu consultório, quanto que você tem de despesa que você tem que cobrar desse paciente. E além disso, não só o quanto que seus pais investiram, gente, porque para um médico se formar, eu acho, com certeza vai mais de R$ 1 milhão só na formação do médico. Então, como que ele vai recuperar esse dinheiro, né? Que os pais investiram. Então, depois tem a residência. E aí, não só toda essa questão do que foi investido, mas eu também penso na hora da precificação no quanto nós somos cobrados a respeito de resultado. Entendeu? Então o paciente ele vai cobrar da gente se não ficou bom, se ele não gostou, se ele vai querer algum retoque, se ele vai querer alguma reabordagem. Ou às vezes o próprio paciente, às vezes a cirurgia pode complicar, né? É muito raro de acontecer, mas pode acontecer. A cirurgia pode infectar, o paciente pode ter um sangramento, ele pode ter um hematoma, ele pode ter uma deiscência, ele pode ter uma cicatriz anestética, um queloide, uma cicatriz hipertrófica, e que depois você vai ter que cuidar desse paciente por muito tempo, porque você também não vai poder chegar para ele e falar, olha, agora eu vou ter que cobrar de você porque eu vou ter que fazer a ressutura, porque eu vou ter que te ver mais vezes. O paciente também não vai aceitar isso. Então, quando você precifica o seu procedimento, a sua cirurgia, você tem que já calcular tudo isso. Né? Então, que é o que eu digo da intangibilidade. Quando a gente precifica nosso trabalho, o que até eu acho que o que mais vale não é nem o que é tangível. O que é tangível que é tudo isso, que é quanto você gasta de material, quanto você paga de aluguel, salário da secretária, luz, água. Isso é tangível. Mas o que mais tem que pesar na conta, no valor na hora da precificação, é o que é intangível, que é tudo que você investiu até então na sua formação, tudo que você agrega de valor no seu atendimento, como você falou da minha clínica. Então, assim, a minha clínica foi toda pensada nos mínimos detalhes para criar no paciente uma bela experiência. E as pessoas hoje, elas pagam pela experiência. Nós somos assim. Você vai num restaurante, não é só, claro que a comida tem que ser muito boa, né? Então não adianta também a comida ser ruim, mas todo o restante é importante, o ambiente, a música, né? O aroma do local, a forma como você é tratada. Falou alguma coisa, Juliana? O atendimento da secretária, né? Hoje tem até cursos para isso, né? Exatamente. Então, eu acho que o que é mais importante até do que é tangível é o que é intangível, que é mais ou menos como pensam as grandes empresas. Por exemplo, as empresas que vendem bolsas, essas bolsas luxuosas que as mulheres gostam. Quando você vê uma bolsa daquela que custa R$ 30.000, aqui outro dia eu falei que uma bolsa Chanel custava 15 mil. Aí uma seguidora falou, o senhor está enganado, custa 30. Então, sei lá, se a bolsa custa 30 mil. Gente, se a bolsa custa R$ 30.000, gente, não é porque usou um couro X, a fivela. É certeza que juntando o material, só o material mesmo, que foi utilizado para fazer aquela bolsa, não vale R$ 30.000, né? Então, uma boa parte desse valor dos 30 mil é algo intangível, que é a experiência, né?
que é, na verdade, o status de portar aquela bolsa. Mesma coisa Uau. no carro, o know-how daquilo tudo. Então, você, quando vai precificar, quando você precisa agregar valor aos seus serviços, de tal forma que você seja uma marca, entende? E que o seu atendimento, a sua cirurgia, crie também no paciente uma experiência, entende? É isso que vai agregar valor. E é assim que você vai conseguir o valor percebido, a Maria Adelaide falou, com certeza é importantíssimo. Então, não precifiquem dessa forma, né? Como você falou inicialmente, que ia ficar muito ruim precificar assim, só pelo que é tangível. Então, a gente tem que colocar ali tudo isso, né? O valor que você agrega ao seu trabalho, às suas cirurgias, e como que isso é percebido pelo paciente. Isso é muito importante. Doutor, eu tenho até uma curiosidade. Hoje a sua clínica, como o senhor chegou até ela, né? Hoje eu trabalho mais e tudo. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa experiência. Ah, tá. Cortou aqui um pouquinho o seu áudio. Vamos ver se eu entendi. Você queria saber como que eu cheguei até a minha clínica atual? Como Isso. que, como que aconteceu? É, É. Para ter os outros profissionais trabalhando, como que o senhor pensou nisso? Número de secretárias? tá. Na verdade, assim, olha, eu até acho, porque assim, quando eu terminei minha residência, eu já tinha paciente particular. Porque lá na residência tinha muitos pacientes para operar, tinha uma fila muito grande. Então tinha gente que não queria esperar aquela fila para fazer a mamoplastia, para fazer a abdominoplastia. E aí a paciente fala, doutor, eu vou operar aqui no SUS, vou esperar tal. Mas a minha tia, ela queria ir no seu consultório. Então eu já tinha, quando eu terminei a residência, eu já tinha um consultório. E aí, imagina, isso foi quase 30 anos atrás. Então, quando eu resolvi, eu abri o consultório, eu aluguei um horário num consultório de 2 ginecologistas. E eu atendia lá terças e quintas à tarde. Eu fiquei lá, se não me engano, 6 meses ou um ano. Não foi muito tempo que eu fiquei. E nesse período, eu terminei aquele período lá de 6 meses, um ano, e já comprei uma casa. Para você ver como que as coisas são, daquela época era muito diferente. Então, eu peguei e comprei uma casa lá no Tatuapé mesmo. Eu comecei lá porque eu queria ir para um local diferente. Eu não queria ficar na zona sul de São Paulo, que tem muito médico lá. Eu queria ir para um local diferente. E aí eu escolhi o Tatuapé, que era um bairro emergente na época, 25 anos atrás. E eu lembro, eu até conto aqui sempre, que eu vi, quando eu cheguei lá, fui visitar o bairro, eu vi as grandes montadoras, Audi, BMW, Mercedes lá. Eu pensei, se essas empresas estão aqui, com certeza aqui existe um grande potencial. E aí eu comprei um sobrado pequeno naquela época, 20 e poucos anos atrás, uns 25 anos eu acho, e reformei o sobrado e comecei a atender. A parte de cima era toda minha, eu ficava lá, eu tinha sala de procedimento, sala de exame, a minha sala de atendimento, e depois embaixo ficava a parte da fisioterapia, para fazer a drenagem linfática, limpeza de pele e tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei muito tempo lá, eu acho. Eu deveria ter investido mais rapidamente nessa clínica nova. Essa clínica nova que eu estou hoje, ela deve ter, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Eu acabei investindo em outras coisas nesse período que eu fiquei no outro consultório. E lá era muito bonito também, os pacientes gostavam, tanto que eu fiquei sempre na dúvida, será que eu deveria investir numa clínica, uma mega clínica, num local mais nobre, uma clínica grande? E eu ficava muito em dúvida. E os cursos que eu fazia de marketing, nunca ninguém me respondia claramente, assim, olha, faça isso, sabe? Invista na sua clínica. Nunca me responderam claramente. Mas hoje eu digo para vocês, invistam na sua clínica, sabe? O quanto você puder investir, invista. Porque o retorno é muito maior, tá? O retorno é muito maior. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá, então, esses 20 e poucos anos nessa clínica, e depois eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou mudar. Eu queria ir para o Anália Franco, que é uma parte nobre lá do Tatuapé. Aí, eu fui para o Jardim Anália Franco, que é ali perto. E eu queria especificamente na rua que eu tô lá hoje, que é a rua José Oscar de Abreu Sampaio. Você conhece essa rua? Então, essa rua tem várias clínicas de médicos muito famosos. Esses que eu conheço, Você conhece? conheço pessoalmente. Mas você conhece quem? Os plásticos ou os dermatos? Não, dermato, As dermato. dermatos, É. exatamente. Então ali tem dermatologistas famosas e sabe que na frente da minha clínica, o meu vizinho de frente é o doutor José Bento, aquele ginecologista famoso.
Então, eu tinha um sonho de ir para essa rua. E aí deu certo, né? Eu acabei guardando dinheiro e consegui comprar a casa que eu queria, uma casa antiga, daí reformei ela toda, são 3 andares, e aí eu pensei em cada detalhe para que o paciente tivesse toda essa experiência. E aí foi interessante, eu nem tinha pensado nisso, mas acabou que deu certo que a clínica hoje acomoda meus cursos também, o curso presencial. Então, como a clínica é bem grande, eu consigo acomodar, né? Cada turma tem 10 médicos, 10 alunos. E a gente opera lá mais de 30 pacientes, né? A gente faz mais de 50 procedimentos. Então, são 3 dias de imersão, mais de 12 horas de cirurgia por dia. Eu recebo médicos do Brasil inteiro. Então, deu certo, tanto para eu atender os meus pacientes, quanto para eu ministrar meus cursos. E aí a questão dos profissionais que eu acabei agregando, já na outra clínica eu já tinha uma dermatologista que atuava comigo, então ela veio para essa clínica nova e também eu já tinha também nutricionista e fisioterapeuta. Então eu já tinha uma outra equipe lá, essa equipe, e depois vieram todas para essa clínica nova. Deixa eu ver aqui, tem uma. Não sei se eu te respondi, Juliana. Sim. Deixa eu ver aqui. A Néia falou, eu tenho mesmo muita dificuldade de cobrar os procedimentos. Néia precisa aprender com a gente, né, Juliana? Aqui, o que acha de clínicas franquias quando não se é conhecida, está começando? Não, não entre nessa. É que aqui, ó, eu não sei, Capobian, eu não sei qual é o nome dela, se ela aqui, ó, Capobianchi, é isso? Olha, não. Você tem que fazer o seu nome, a sua marca, entendeu? Você, que é o conceito no marketing de branding. Você precisa fazer a sua marca, o seu nome, de tal forma que o paciente ele chegue em você e fale: não, eu vou pagar mais caro, mas eu vou com a doutora. Se você estiver sempre à sombra de algum grande nome, você nunca vai aparecer assim, entende? Então, é importante que você construa devagarinho o seu nome e a sua marca. É melhor fazer assim. O que mais, Juliana, você tem para a gente conversar? Eu tive uma experiência difícil na cirurgia geral. A gente aprendi na paulada, entendeu? Então, assim, É, é muito gostoso assistir as suas aulas e suas lives. obrigado, Juliana. Olha, gente, vocês não fizeram cirurgia geral, mas eu e a doutora Juliana fizemos. Menina, pensa num exército, sabe? É tudo na pancada, né, Juliana? Lá não pode ter fome, não pode ter sede, não pode ter sono, não pode ter cansaço, porque tudo é sinal de fraqueza, não é, Juliana? É verdade. E Eu passei vai na esse paulada. ano, eu estava operando com uma residente lá da cirurgia geral e ela entrou em campo, ela começou a passar mal, coitada. E eu virei para ela e falei, olha, não fica envergonhada por isso. Quer dizer, meu chefe teria me batido se fosse há 15 anos atrás, quando eu entrei na residência. Mas eu tentei lá falar para ela, fui mais honesta com ela. Eu falei, isso já aconteceu comigo, eu era R3 e eu fui entrar para fazer uma vídeo. E tava Uhum, e vídeo, você olha para a câmera e para o paciente, você fica tonta. Eu já fico tonta normal. Nesse dia, uhum, nossa, eu passei mal, caí no chão. Olha, fica tranquila, isso acontece com todo mundo. Graças a Deus, a gente opera em dois. Não tem uhum. para ajudar. Então, assim, até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje mudou um pouco, né? Eu vejo assim que o perfil também dos residentes mudou, o perfil dos preceptores mudou. Não vou dizer que também tá tão certo como. Eu acho que a gente precisa ter sempre o meio termo, né? Então, acho que a gente precisa ter mais colegas mais confiantes e sempre se, se atualizando, né? Não só na área cirúrgica, mas, por exemplo, agora nas mídias, a gente tem que ter muito completo como médico e principalmente como formador. O senhor, como professor, sabe isso. Então, às vezes você dá uma dica e é simples, você falou, junta o Instagram, coloca o profissional pessoal, sabe? Hoje mídia é muito importante. Eu fiz meu consultório graças à minha sócia, porque tem muito paciente dela e muito boca a boca. Mas hoje não dá para sobreviver só com isso. Então a gente precisa ter esse conhecimento além, que o senhor também passa por aqui. Exatamente. As redes sociais são fundamentais, gente. Todo mundo precisa, como a Juliana falou no começo da live. Quem não aparece não é lembrado. Então,
Invistam nas redes sociais. É por aí que o paciente vai chegar até você. Quando uma pessoa indica um médico para alguém, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é procurar a rede social desse médico. Então, procure fazer isso, né, Juliana? Invista nisso, que é importante, viu? Juliana, queria te agradecer a sua presença nas minhas lives, na minha rede social. Eu tenho um carinho muito especial por você. Você faz umas colocações muito importantes. E eu sei que ajuda muito, sabe? Os seguidores, os médicos que estão aqui. E eu quero que você conte sempre comigo, tá bom? Esse continue, doutor, e assim que tiver um curso, então eu quero participar. Então é o seguinte, depois você manda para mim, por favor, pelo direct, o seu WhatsApp. Se bem que a gente já tem seu WhatsApp, né? Minha equipe já tem. Eu vou pedir para a equipe do curso Hands-On mandar para você as informações, porque as vagas se esgotam rapidamente, Juliana. Tá bom. Então, sempre que a gente abre uma turma, daí já lota. Então, ela passa para você as informações de como faz para entrar nessa lista de espera, tá bom? Obrigada. Juliana, obrigado por tudo Opa, e conte comigo, viu? obrigada, doutor. Obrigada, gente. Gente, obrigado por estarem aqui, viu? Tchau, tchau.